Bom dia, minha turma querida aí do nono ano, tudo bem com vocês? Gente, a gente vai continuar aí falando do continente europeu, tá certo? Só que hoje vamos falar um pouquinho da população. Deixa eu sintonizar bem aqui, que ficou meio. Pronto, tá bem melhor, tá? População, vamos lá para o segundo slide. Então, eu separei essas características demográficas para vocês aí. Então, apesar de ser o continente com os melhores indicadores sociais, a Europa apresenta grandes disparidades quanto à qualidade de vida entre as potências, né, que a formam, no caso aí, que formam o continente europeu, né, e os países meridionais, né, e também o da Europa centro-oriental, tá? Então, assim, essa população europeia, principalmente da parte ocidental, tá certo? Da parte ocidental, ela apresenta várias características, né? Eu falei para vocês das grandes disparidades, o que ou dos indicadores sociais, não é isso? Então, assim, essa parte da Europa, essa parte ocidental, ela apresenta características que são diferenciadas, como a alta escolaridade, o elevado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, as baixas taxas de natalidade e de mortalidade, o elevado número de idosos, olha, já é um continente que está ficando velho, né? A baixa mortalidade infantil, elevada renda per capita e a intensa urbanização, tá certo? Então são características aí da parte ocidental desse continente. Então, genericamente, a Europa é o continente que apresenta as menores taxas de crescimento natural, tanto natural quanto demográfico, né? Então, com vários países vivenciando decréscimo em sua população, ou seja, a Europa ela está se tornando o quê? Um país velho, né? Ou melhor, um continente de velhos, não é isso aí? Tá certo? O que é que a gente pode falar mais? Então, essa condição ela é consequência do estágio avançado dessa transição demográfica, né? Isso aí é advindo da urbanização e da industrialização que são bem antigas, né? Então, das taxas elevadas de escolarização, né? E alfabetização, da forte presença da mulher no mercado de trabalho e da universalização do acesso à informação e aos métodos contraceptivos, que por sua vez influenciam as baixas taxas de natalidade e fecundidade, tá? Então isso aí são algumas características que vocês têm que realmente aprender e eu vou cobrar na prova, tá? Então assim, entre todos os continentes, vamos dizer que a Europa apresenta o menor percentual de população jovem. Olha aí como é interessante, né? E uma maior população de idosos, tá certo? Então, ela apresenta também uma expectativa de vida mais elevada, né? Tudo que eu falei para vocês relacionado àqueles indicadores econômicos, tá bom? Então, isso aí tudo relativo às características demográficas. Nesse outro slide, nós temos o crescimento populacional. Olha, desde a Renascença e a Era dos Descobrimentos, a Europa teve grande influência na cultura, né? Economia, movimentos sociais mundiais. Então, a demografia da Europa é importante não apenas historicamente, tá? Não, mas também na compreensão, vamos dizer assim, tá? Também eu não estou conseguindo ler, gente, aqui, não está dando não. Então a demografia da Europa, tá? É importante não apenas historicamente, mas também na compreensão das relações internacionais e na dinâmica populacional contemporânea, tá bom? Então, assim, essas questões aí demográficas da Europa, né, atuais e passadas, elas incluíram aí o que? A imigração por motivos religiosos. Preste atenção, ó. Essa questão demográfica aí, tá? Essas questões demográficas da Europa, né, atuais e passadas, elas incluem a imigração por motivos religiosos, as relações raciais, a imigração econômica, o declínio da taxa de natalidade e envelhecimento populacional. Então, tudo isso aí tem a ver com o crescimento populacional, tá certo? Então, em alguns países, eu vou citar até nomes aqui, ó, como a Irlanda e a Polônia, o acesso ao aborto é atualmente limitado. Tá? No passado, tais restrições eram comuns, isso era normal em toda a Europa, assim como a maioria dos métodos contraceptivos também, tá?
Ademais, aí nós temos 3 países da Europa, no caso os Países Baixos, a Bélgica e a Suíça, que elas têm permitido uma forma limitada de eutanásia, né, voluntária aí para doentes, né, que estão aí em estágios aí terminais, tá bom? Olha, em 2005 também, a população europeia era estimada em 730 milhões de pessoas, de acordo com a ONU, né? Então, o que faz pouco mais de 11% da população mundial. 11% da população mundial. Veja só como é interessante isso aí. Então, um século antes, a Europa tinha 25% da população da Terra. Hoje, né, ela consta o quê? Com 11%. Então, a população europeia cresceu nestes 100 anos. Mas em outras partes do mundo, né, particularmente na África e na Ásia, o crescimento foi muitas vezes mais acentuado, né? De acordo com a ONU, a proporção aí da população mundial que mora dentro da Europa vai cair em torno de 7% até 2050. Então, vai chegar a aproximadamente 750 ou 760 milhões de habitantes. Então, vai ter uma queda, né, populacional, certo? E isso é preocupante, porque a Europa está se tornando um país de idosos, tá certo? Bora dar uma olhadinha no próximo slide, a expectativa de vida, tá? Bem, a Europa, chamada de velho continente, parece que transferiu esse nome para a sua população, tendo em vista que a população europeia está envelhecendo, resultado da elevação da expectativa de vida, que hoje é de 77 anos. Vocês podem achar no livro de vocês aí um diferencial, tá? 75, 76, eu coloquei 77, tá? Aliados ao baixo índice de natalidade. Então, essas taxas de crescimento, natural ou vegetativo, se encontram em um estágio de queda. Então, esse fato não havia ocorrido na história, exceto por catástrofes como a peste negra e as guerras, né? Então, o que se percebe é que nos países europeus são países que apresentam taxas de crescimento vegetativo praticamente inexistentes, ou até mesmo negativas, né? Então, o número de nascimentos dos países europeus não tem superado o número de mortes, certo? Então, assim, o que eu posso falar para vocês, tá? Relacionado a essa expectativa de vida. Por exemplo, a Itália é um exemplo claro de envelhecimento da população. Então, no país, a população com mais de 60 anos supera o número de pessoas com idade inferior a 20 anos. Isso não pode acontecer, gente. Vocês estão vendo aí pessoas de 60 anos superar o número de pessoas de 20 anos, né? Então, isso é decorrente o quê? Vamos dizer assim, isso é decorrente, dentre outros fatores, do elevado poder aquisitivo, né? Da humanização e da nova postura da mulher na sociedade, que se inseriu, vamos dizer assim, efetivamente, e parabéns para ela, no mercado de trabalho. Então, a mulher moderna, ela busca, em primeiro lugar, a qualificação profissional. É o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Por isso, permanece mais tempo estudando, colocando o casamento e a formação de uma família em segundo plano. Então, você pode ver que no Brasil também já acontece isso. As mulheres estão preocupadas, pô, vamos casar, tudo bem, mas vamos casar, vamos trabalhar 3, 4 anos, montar a casa, comprar o carro, tá? Eu vou terminar meu curso. Então, depois, né, vamos dizer assim, da vida praticamente feita, é que eles vão pensar em ter filhos. Isso é ótimo, né? Então, atualmente, os casais demoram a ter filhos. Desculpa. E quase sempre acontece depois dos 30 anos. Olha como é interessante, né? E eu estava falando isso para vocês. Em alguns casos aí, decidem nem ter, né? Então, até pouco tempo, os países do mundo, eles almejavam a queda na natalidade em nível global. Mas com a queda nas taxas de natalidade e o envelhecimento da população, os países têm se preocupado com isso, né? Tudo isso em virtude da superação do número de idosos em relação ao de jovens. O país precisa trabalhar, o país precisa ter mão de obra ativa, né? Então, desse modo, a minoria deverá sustentar a maioria. Olha isso que é interessante, a minoria sustentando a maioria, quer dizer, poucos jovens trabalhando com a quantidade de velhos muito superior, né? Isso produzirá o quê? Um grande desequilíbrio em toda a nação. Então, por causa da sobrecarga do sistema previdenciário, tá? Os aposentados, gente. Então, outro fator preocupante aí também que eu posso citar aqui são as mudanças estruturais nos serviços, como no caso erros de saúde, que também fica sobrecarregado, e além disso ainda tem uns custos elevados no tratamento de doenças crônicas, tá? Então tudo isso aí pesa, tá certo? Não é brincadeira, tá? Deixa eu passar para cá.
Imigração na Europa. Olha como é interessante, isso é um assunto excelente. Após o término da Segunda Guerra Mundial, vários países europeus se reconstruíram e se destacaram no segmento industrial, como a Alemanha, a França, né? Com o crescimento econômico derivado desse setor, tais nações se tornaram áreas de atração para trabalhadores, sobretudo imigrantes. Gente, o que eu posso falar fora o que tem aí nesse resumo de vocês? Ó, no primeiro momento, esses imigrantes, eles eram oriundos, vamos dizer assim, né, da própria Europa, tá certo? De países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, esses que se dirigiam aí às nações mais desenvolvidas, tá? Industrialmente, com o intuito de se colocar o quê? Se colocar no mercado de trabalho, né? Então, as vagas que surgiam dessas indústrias, elas eram direcionadas a trabalhadores que não tinham uma boa qualificação. Então, dessa forma aí, eles recebiam baixo salário. Geralmente não resistia, ou melhor, não existia vínculo empregatício. É? Então eram trabalhadores o quê? Temporários, tá? Sazonais, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu posso falar mais para vocês? Que mais tarde, no decorrer, eu acho que na década de 70 e 80, houve uma alteração na configuração, na origem desses imigrantes, que se dirigiram para o continente europeu. Agora, originários de onde? De ex-colônias, gente. Ex-colônias europeias. Olha como mudou tudo aí, né? Até mesmo as nações, vamos dizer assim, menos desenvolvidas do leste europeu, começaram a absorver, começaram a aceitar esses imigrantes. Então esse processo foi provocado, entre outros motivos, pelo aumento das desigualdades entre os países centrais e periféricos, né? Países que sempre tiveram os seus habitantes saindo para outros lugares no mundo, passaram a receber imigrantes, sobretudo das ex-colônias como o Brasil e o leste europeu. Olha a loucura aí, tá certo? Então isso aí acontece muito. Então esse amplo desenvolvimento econômico de vários países da Europa, né, ocidental, entre os últimos anos de 1950 e até na década de 70, ele ocasionou esse aumento, pela necessidade até mesmo de mão de obra, né, para exercer o que? Tarefa mais pesada e de menor prestígio e remuneração. Isso aí é verdade. Então, assim, milhões de pessoas procedentes de países menos industrializados da própria Europa e posteriormente de todo o mundo, né, vinham em busca de trabalho, né, tá certo? Lugares que fossem o que? Países mais industrializados. Então, ex-colônias africanas, asiáticas migraram para esses países também, atualmente industrializados, né? Então, essas migrações se intensificaram na década de 90, principalmente com a queda do Muro de Berlim, vamos citar aí também a abertura de novas fronteiras, né, dos países europeus, né, da Europa Oriental, que foi a queda do Muro de Berlim, né, isso aí. Então, o que provocou o deslocamento em massa, principalmente dos alemães orientais, dos poloneses, dos albaneses, dos húngaros, tá? Dos romenos, né? E outros países aí que migraram para a Europa Ocidental. Espero que tenha ficado muito bem explicado isso aí, tá bom?